Olá a todos, olá você. Seja muito bem-vindo a essa apresentação. Eu gostaria que você se sentisse abraçado agora. Esse é um mal da internet, nós não podemos nos abraçar, mas sinta-se abraçado agora. E, bom, quem primeiramente vai estar assistindo esse vídeo são as pessoas que estão fazendo conosco esse curso. E eu quero informar para vocês que, apesar de vocês estarem vendo isso aqui em primeira mão, isso aqui vai ser aberto. Todos quantos nós pudermos alcançar com essa palavra vão receber essa palavra. Essa palavra ela não estava na ementa do curso, né? Mas eu a recebi enquanto eu estudava a segunda parte da gravação do capítulo que é o coração desse curso, e nós precisamos compartilhar isso. Se as pessoas receberem somente isso, mas elas entenderem o que vai ser apresentado aqui, o que Deus me apresentou essa manhã, elas vão ser abençoadas. E é isso que eu quero, é só isso que eu quero. Se elas somente verem isso e forem abençoadas com a mensagem que vem nessa palavra, eu estarei muito satisfeito. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida, Senhor, que está ouvindo, que está assistindo, que está vendo essa apresentação agora. Pai, Deus, eu peço que o Senhor quebrante o seu coração, Pai. Ó Deus, que o Senhor, Pai, Deus, venha, Pai, Deus, ter liberdade, Pai, Deus, de transmitir, de falar-lhe ao coração, de falar essa palavra. Pai, Deus, eu também coloco a minha vida diante do Senhor, para que eu seja um vaso de barro, um vaso, Pai, ó Deus, sem valor algum, sem mérito algum. Pai, Deus, mas que eu possa refletir nessa palavra, Pai, Deus, a tua imagem, Pai, ó Deus, que eu possa refletir nessa palavra, Pai, Deus, a tua vontade, o teu desejo ardente, Pai, ó Deus, Senhor, o teu propósito, Pai, o teu propósito eterno nessa vida. Abençoa, eu oro, Pai, ó Deus, e apresento e me coloco nas tuas mãos, e coloco essa vida nas tuas mãos, em o nome de Jesus, amém. Então, hoje nós temos uma palavra, e essa palavra ela vai falar sobre os malfeitores na cruz. Então, se você quiser acompanhar com sua Bíblia, nós vamos falar sobre Lucas 23, os versos do 39 até o 43. Diz assim o texto: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, então aqui esse pequeno trecho está recheado de uma palavra viva que nós precisamos receber agora, neste momento. E antes da gente ir direto para o ponto, eu queria perguntar para vocês o que precisa haver numa conversão, uma conversão genuína que nos leva ao céu, aquilo que faz Jesus como nosso Salvador, aquilo que faz Jesus como nosso único Senhor, aquilo que confere a Jesus suficiência para nos salvar. O que precisa haver nessa nossa conversão como evidências, como certeza e convicção de que nós caminhamos para os céus e que nós receberemos os céus. Bom, ponto número 1 do que eu entendo a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer sua santidade, sua bondade, sua justiça. Nós precisamos saber quem Deus é. Nós jamais
conseguiremos nos entregar àquele que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ouvir falar e querer saber mais a respeito de Deus. Nós precisamos conhecer que Deus é santo e que sua santidade, ela excede a todo entendimento humano. Nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela é verdadeira e ela é soberana. E ela faz, ao comparar com a nossa bondade, torna a nossa bondade um extremo lixo, um trapo sem valor algum. E a justiça de Deus, nós precisamos entender que a justiça dele é santa, que a justiça dele é perfeita, que ele é a própria justiça, o que faz da nossa justiça trapos de imundície. Nós precisamos conhecer a Deus, porque ao conhecer a Deus nós vamos viver o passo número 2, que é nos reconhecermos como pecadores, e que merecidamente nós estamos separados de Deus, e que nós teremos o nosso salário, que é a morte. Esses 2 passos são passos importantíssimos numa conversão genuína, porque nós conhecemos a Deus, e Deus antigamente nós conhecíamos através do nosso prisma, através daquilo que nós aprendemos, né? Com uma cabeça caída que foi instruída por outra cabeça caída, ou seja, por pessoas separadas de Deus, que tinham um entendimento de Deus caído, e então nós reconhecemos que não, esse não é Deus, e essa não é sua justiça, sua bondade, sua santidade, mas a sua santidade, sua bondade, sua justiça é aquela que estão descritas na palavra de Deus. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos ser confrontados com nós mesmos, porque não é possível que não sejamos constrangidos com tamanha santidade, tamanha bondade, tamanha justiça. E ao sermos constrangidos e ao finalmente conseguirmos ver e perceber e entender que aqui no caso eu, o Ricardo, ou no seu caso você, é um pecador que merece a morte, merece ser destituído de Deus, como está em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa realidade. Não haverá uma outra realidade enquanto nós não entendemos a nossa realidade atual. E isso deve provocar em nós o que? O terceiro passo, arrependimento. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, precisamos nos arrepender daquilo que nós somos, precisamos arrepender-nos da nossa autossuficiência, da nossa independência de Deus, que nos conduz aos nossos próprios atos e ao salário dos nossos próprios atos, que é a morte. Precisamos ter arrependimento genuíno dentro de nós, arrependimento de que sem Deus é impossível para o homem se salvar. E isso nos leve e nos conduza a uma confissão. Confessar a Cristo como Deus. E como sendo Deus, mas que não usurpou ser a Deus, mas que veio como um homem, até morte e morte de cruz em obediência, humilhação e sujeição a Deus. E se tornou, através da obediência ao Pai, autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Precisamos confessá-lo como único Senhor de nossas vidas, como suficiente Salvador de nossas vidas. A quem nós estamos confessando? Aquele que é Deus, que é santo, que é bom e que é justo. E que nós não somos capazes, então que nós precisamos dele. Essa é a confissão que deve haver na nossa vida. E se nós confessamos isso genuinamente, se a nossa intenção ela foi verdadeira, nós veremos o 5º passo nas nossas vidas. Nós iremos ver a regeneração em nossas vidas. Vai acontecer o ponto número 1, que está aqui dentro da regeneração. Nós vamos morrer para nós mesmos, nós vamos negar a nós mesmos, nós vamos tomar a nossa cruz e nós vamos renascer em Cristo, na confissão, no testemunho e seguindo a Ele, sujeitando-nos a Ele e obedecendo ao Espírito que foi recriado em nós, a qual recebemos filhos, Espírito de adoção que nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, nos fez irmãos, nos fez ser participadores de uma nova família que é santa. A regeneração ela traz a santidade nas nossas vidas, não que ela vai nos transformar a ser 100% santos como Ele é, mas vai nos separar
separar desse mundo e nos fazer forasteiros nesse mundo, peregrinos nesse mundo, vivendo nesse mundo, mas não sendo desse mundo, não amando esse mundo, não tendo amizade com esse mundo, mas tendo amizade com Deus, não sendo servos deste mundo, mas sendo servos de Deus. Isso precisa haver numa conversão. Isso a palavra diz que precisa haver numa conversão. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse trecho que nós lemos, eu mesmo cansei de usá-lo como sendo uma prova na palavra de Deus, que uma simples uma simples confissão levaria uma pessoa a Deus. Uma simples confissão levaria uma pessoa a entrar nos céus. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, se você mesmo ouviu eu dizendo isso, escute hoje o que eu venho dizer através dessa palavra. E o que eu venho dizer através dessa palavra? Aquilo que, caminhando com o Senhor continuou revelando, continuou mostrando, continuou corrigindo, continuou regenerando e continuou lapidando, até trazer uma palavra mais pura a você hoje, mais perto, mais próximo daquilo que é o que Ele é. E essa palavra é que uma simples confissão é o bastante ou não é o bastante para nós irmos para o céu? Qual é a evidência que nós temos de que nós iremos para o céu? Se nós morrermos hoje, nós vamos para o céu ou nós não vamos para o céu? Nós precisamos ter uma evidência, porque apesar de nós não podermos julgar, e isso também depende, a vida de outras pessoas, se vão ou se não vão, isso é um fato. Nós podemos ver evidências nas nossas vidas que nós estamos caminhando com o Senhor e que nós estamos indo para esse céu, ou que se nós morrermos hoje, nós já sabemos que nós não iremos para os céus. Então, somente crer e fazer uma confissão é bastante o suficiente para ir para o céu? E a resposta é definitivamente não. Pensamento de sinceridade não basta. Você foi sincero quando você fez a sua confissão há 10 anos atrás, entregando a sua vida para Jesus? Isso não é o suficiente. E esse texto definitivamente não é uma referência de que isso é o suficiente. É necessário almejar aos céus mais do que a nossa própria vida e a nossa vontade. E é isso que esse texto está dizendo. É necessário negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E é isso que esse texto está dizendo. A confissão está declarando o que surgiu dentro de nós e que precisa nos transformar. E aqui você pode parar para fazer uma pergunta. Mas tomar a sua cruz, e por acaso aqueles homens escolheram tomar a cruz deles? Eles já estavam na cruz. Quando houve aquele diálogo, eles já estavam na cruz. E eles não foram para aquela cruz porque ouviram falar que Jesus estava indo para lá. Eles já estavam condenados a ir àquela cruz. Então eles tomaram a cruz deles. Por acaso com eles foi igual com Pedro, com Paulo, com tantos outros? Quem escolhe a sua cruz? E a resposta é: ninguém escolhe a cruz. Nem mesmo os discípulos, nem mesmo os apóstolos, nenhum deles escolheu a cruz. Nenhum deles escolheu a cruz. Pedro não escolheu a cruz. Nenhum de nós escolheu a cruz. Jesus falou: tome a sua cruz. Quer dizer que já existe uma cruz. Ou seja, existe uma cruz em consequência da nossa separação com Deus, ou existe uma cruz que decreta e aplica a vontade de Deus. Já existe uma cruz. Pedro, ele não escolheu, mas chegando a sua hora, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não merecer ser crucificado como Jesus houvera sido. Existiu uma cruz para Pedro. E Pedro não foi atrás dessa cruz, porque ele já carregava a cruz lá de trás. Mas quando chegou o momento dessa cruz física se manifestar, ele aceitou da forma que ele achou que era honroso ao Senhor dele aceitar a essa cruz. Paulo, a morte de Paulo não foi porque ele quis. Apesar da morte para Paulo ser lucro, como ele mesmo já houvera dito, ele se dedicava à obra sabendo o fim que ele iria ter, e ele já sabia disso. Ele falava: se apressa-se o momento,
O momento vem chegando. Ele demonstrava assim a presciência de Deus e a escolha dele. E a escolha dele. Estevão, ele não foi apedrejado. A cruz dele não foi porque ele quis, mas quando isso aconteceu, ele permaneceu fiel em sua pregação até a morte. Até a morte. Eles não escolheram a cruz. Eles escolheram estar na cruz. Eles escolheram tomar a cruz. Mas a cruz já existia. Você está entendendo a diferença entre uma coisa e outra coisa? Assim foi também com os malfeitores. Eles não escolheram aquela cruz. Aquela cruz já existia. Mas houve uma escolha de tomar aquela cruz. E é isso que nós vamos falar agora. Então, Jesus, ele escolheu essa cruz. Jesus também tomou uma cruz. E ele escolheu a cruz. E entenda isso, Jesus como 100% homem, santo, temente a Deus, também não escolheu a crucificação que era a vontade de seu Pai. Todos nós sabemos que ele falou, Senhor, aparta-te de mim esse cálice. Sabendo que não era a hora marcada pelo Pai, ele se desviou várias vezes quando quiseram matá-lo. Quando chegou a hora marcada, Jesus pediu para o Pai que pudesse passar dele esse cálice. Isso representa o quê? Que ele como homem, ele temia o cálice. Não o cálice da cruz, da coroa, dos pregos, da lança. O cálice da ira de Deus, a qual diz lá em Isaías 53 que agradou Deus moê-lo. O cálice que despejava a ira de Deus por todo o pecado pela humanidade. Esse era o cálice. E esse foi o pedido de Jesus como homem para que fosse afastado dele. É por isso que ele suava sangue. Porque esse é o maior temor que um homem pode ter. É viver a ira de Deus. Como eu costumo falar lá em Apocalipse 6. Os valentes, os reis, o dia que chegar a ira de Deus, eles vão olhar para o monte e falar, monte, se lança contra mim. Porque eu não posso suportar e encarar a ira de Deus. Como homem entregue a Deus, ele demonstrou a sua vontade, que era estar fora desse cálice. Mas ele escolheu o plano de Deus, a vontade de Deus e a justiça de Deus. Ele não escolheu a cruz, mas ele tomou a cruz sobre si. Isso diferencia escolhermos a nossa cruz e tomarmos a nossa cruz. Não houve no malfeitor uma escolha direta de estar ali naquela cruz, sendo crucificado para atender alguma predileção ou vontade que ele tivesse de estar ali. Deus escolhe a cruz e dá um nome a ela, o meu nome, o seu nome. Essa cruz continua existindo. A cruz, ela está lá. Nós escolhemos viver os frutos da cruz ou não. E foi isso que o malfeitor fez. Ele escolheu os frutos da cruz. Ele escolheu os frutos da cruz. O que aconteceu na conversão desse malfeitor, desse homem que converteu e que foi aos céus? Um homem na cruz, ele está vivendo uma explosão de variáveis, de situações, de sentimentos sobre a vida dele. Pense no homem agonizando na cruz e pense o que você estaria vivendo se você estivesse agonizando na cruz. Isso esse homem estava vivendo. Há uma confusão mental sobre os seus propósitos, sobre os seus feitos. O que acontecerá após a morte? Do que valeu a pena todo o pecado que cometeu? Do que valeu a pena todos os prazeres que viveu a qualquer custo? Do que valeu a pena talvez todos esses pensamentos estivessem sobre sua mente e os sentimentos, a ira contra os homens, apesar dele ter errado, se é que teve essa consciência, porque estavam fazendo aquilo com ele, aquilo não é humano, não é humano uma morte de cruz, não é humano. Talvez houvesse ira contra Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque ele não mudou as coisas de alguma forma, porque ele não teve compaixão dele, porque existiam pessoas que talvez fossem piores que ele, como Barrabás que foi solto. Barrabás foi solto, mas ele que não chegava aos pés de Barrabás, ele estava ali sendo crucificado, agonizando, chorando, sofrendo aquela morte naquela cruz.
E eles que cometeram simples pecados estavam sendo crucificados pelo povo e por Deus. Por quê? Isso era um pensamento que, se eu estivesse lá, eu estaria pensando, eu estaria gritando, eu estaria perguntando se existe um Deus. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Talvez estivesse pensando por que sua vida não fora diferente. Com oportunidades de viver seus prazeres na carne ilicitamente, como tantos outros que ele olha pela janela, que ele olha pelo lado, estão vivendo. Por quê? Havia intensas dores no corpo que o levavam a blasfemar, como fizeram o outro malfeitor. Se eu estivesse nessa cruz, você acha que eu estaria blasfemando? Ou você acha que eu estaria dando glória a Deus? Se você estivesse nessa cruz, você estava blasfemando? Ou você estava dando glória a Deus? Se pergunte isso, porque isso é uma pergunta que deve ter resposta. Se você realmente é Deus, por que não se livra a si mesmo? Foi a pergunta que o outro fez. Há uma certa analogia com os crentes, porque Deus permite eles passarem algumas coisas, se o nome dele estaria sendo envergonhado pelo insucesso de seu seguidor, que é crente. Quantas vezes você não vê isso? Esse pensamento, essa busca, essa indignação dos crentes, achando que a vitória da cruz está no sucesso de sua vida material, de sua vida profissional, de sua saúde, da vida da sua família, eu. Quem disse que esse é o sucesso da cruz? Quem disse que essa é a vitória da cruz? A cruz nos fala sobre sacrifício, não outra coisa. Sacrifício. Sacrifício. Se existe Deus, por que ele permitiu isso com ele? Afinal, ele merecia outra chance. Quantos de nós não pensam quando está na situação que não queria ter, que queria mais uma chance? Se Deus existe, seria injusto, porque permite aquele que é pior viver. E ele, de que apesar de pecar, comete pequenos deslizes, comparado aos demais, ser crucificado e morrer não é justo. Você não pensaria isso? Você não lembraria aí de quem está do seu lado, que nos seus olhos, na tua forma de ver, eles são melhores que você, ou eles são piores que você é melhor que eles? Você não pensaria isso? Então, isso provavelmente estava passando na mente daqueles homens. Não só do que blasfemou, mas do outro também. Porque isso era o que eles estavam agonizando em suas carnes. Quem somos nós naturalmente? Qual é a nossa ação natural? Nós somos naturalmente o malfeitor blasfemo, o qual colocamos o Senhor à prova. Isso que nós somos e é isso que nós fazemos. Se tu és Deus, ou se Deus é o Deus que a Bíblia diz que é, por que permite que eu esteja vivendo isso que eu estou vivendo hoje? Pessoas têm pecado a todo momento, todos pecaram, assim diz a Bíblia. E para um Deus infinitamente santo, qualquer pecado é uma terrível afronta e motivo de separação. Isso que você está fazendo hoje é uma terrível afronta para Deus, é motivo de separação. Pessoas não estão vivendo as cruzes que elas não gostariam de estar vivendo. É ao contrário, elas estão vivendo aquilo que elas não gostariam de estar vivendo. Elas estão vivendo lutas na saúde que não gostariam. Pode estar agora mesmo no hospital, ou pode estar acompanhando o parente que esteja no hospital. Elas estão vivendo lutas em seus casamentos. Elas estão suportando fardos terríveis por conta de seus cônjuges. Elas estão vivendo grandes dores com seus filhos, que podem estar drogados, praticando homossexualismo, se prostituindo com outras pessoas de outro sexo, ou matando, roubando e tantas outras coisas. Elas estão vivendo problemas financeiros, aos quais provocam grande escassez, situação adversa, complicadas de lidar. Elas estão vivendo perseguição, elas estão sendo injuriadas e caluniadas por toda parte, rejeitadas ou mesmo não reconhecidas. Elas não queriam estar vivendo isso. Se você está vivendo isso, ou um desses pontos, você não queria estar vivendo isso. Os que eu estou vivendo, eu não queria estar vivendo isso.
Esse homem blasfemo não estava querendo viver isso, porém aquela cruz era a vontade de Deus. E ele estava colocando o Senhor à prova, desce dessa cruz, sendo que o propósito de Deus não era descer dessa cruz. E nós constantemente colocamos o Senhor à prova quando vivemos problemas na saúde, no casamento, nos filhos, financeiros, perseguição e tantas outras coisas. Nós colocamos o Senhor à prova para ele fazer aquilo que não é o que ele deveria fazer. Nossa ação natural é blasfemar, murmurar, reclamar, maldizer, não temer a esse Deus. Com essas atitudes, nós esperamos ou demonstramos a nossa busca em retornar aos nossos deleites da carne, a nossa paz com o mundo, ao cumprimento da nossa vontade. É isso que nós estamos pedindo para Deus. Deus, eu tinha esse prazer que eu não tenho mais, me leva de volta a Ele. Por isso o malfeitor ele agiu dessa forma. Você não é melhor que ele. Eu te digo que você ia agir igual a ele. A única coisa que existia nele era o grito de sua alma compungido, sua dor e sua necessidade de voltar aos deleites anteriores que todos nós queremos. Que todos nós queremos. Mesmo assim, o que aconteceu foi isso. Primeiro, aquele outro malfeitor, ele reconheceu que ali estava o Cristo, que ali era Deus, era santo, era bom, era justo. Ele reconheceu que Jesus é Deus e que é poderoso o suficiente para salvá-lo. Ele passou por um processo genuíno de conversão. Ele se reconheceu como pecador. Ele falou que ele merecia a morte, assim como eu e você merecemos a morte. Ele reconheceu a justiça de Deus em ele estar ali naquela cruz, em condenar a ele próprio. Porém, aquele homem não poderia estar pagando seus pecados, porque não haviam nele pecados. Jesus foi santo. Era um preço que ele queria para si. Ele se arrependeu de seus atos, de sua autossuficiência para a vida, para a salvação. Ele temeu a Deus, reconhecendo que tudo aquilo era sentença dele em sua vida. E então ele confessou a Jesus. Ele não achou bonito confessar a Jesus. Ele estava ali agonizando a morte com todas as razões para blasfemar. Mas mesmo assim, ele entendeu, e somente entendendo ele pôde confessar a Jesus. Ele se arrependeu de tudo que fez. E por isso ele estava sob o castigo que era merecido. Clamou aquele que podia lhe salvar. Em seu coração, ele já viveu quebrantamento. Ele já viveu obras de regeneração com frutos. Ou você acha que ele não morreu para si mesmo, para os seus planos, de quem sabe Cristo ainda o livrar daquela cruz, como foi o que o outro malfeitor falou? O malfeitor não estava interessado que Cristo saísse daquela cruz. Ele estava interessado se ele era poderoso o suficiente para descer daquela cruz, que descesse ele também. Para quê? Voltar a fazer a vontade carnal que existia na vida dele. Essa atitude demonstrou a sua morte para o mundo e para a sua vontade e para a realização de seus deleites, garantindo assim a sua verdadeira vontade em receber o reino de Deus e ser efetivamente um membro dos céus. Isso é querer ir para os céus. Ele negou a si mesmo, ele negou a sua vontade carnal de murmurar, de maldizer a Deus por tudo que estava acontecendo. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Ele tomou a sua cruz, mesmo a cruz já estando presente, como ela já está na vida de todos. Muitos fogem em suas atitudes, mas este homem tomou a sua cruz como caminho para seguir ao Senhor. Jesus, o Senhor está na cruz, eu estou ao teu lado na cruz. Jesus, o Senhor está indo para o céu, é para lá que eu vou também. Se o Senhor vai hoje, eu vou contigo hoje, não amanhã. Não me deixe mais um dia, eu vou contigo hoje. Ele viveu a obra do Espírito em atos de revelação e de testemunho. Ele se entregou à situação que estava sem reclamar. E ele ainda pregou salvação para o irmão que ia para a morte também. Ele recebeu sua salvação, que foi chancelada e foi garantida por Jesus. Foi isso o que aconteceu com esse homem que nós acreditamos que só fez uma sincera confissão.
Esse malfeitor, ele fez o que nós, uma multidão de crentes, uma multidão de pessoas que acreditam em Jesus, não fez. Não fez. Foi isso que esse homem fez. Morrer para nós mesmos, para nossa vontade, para o nosso ego, para os nossos prazeres, desejos, paixões e até mesmo concupiscências. E amar, querer e requisitar os céus e o reino em nossas vidas. Nós não fazemos isso, mas esse homem da confissão sincera fez. É por isso que houve neste homem mais frutos do que em qualquer um de nós. Talvez tenha havido neste homem mais frutos do que em todos nós juntos. Se 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas assistirem essa apresentação, junta todos nós, houve mais frutos nele do que nós que nos chamamos por povo dele. Este morreu para o mundo e para a sua vontade e aceitou verdadeiramente a Cristo, sua salvação, seu reino e sua justiça. Isso é aceitar. Não adianta falar que você acredita, mas você não vive isso. Ele seguiu a Cristo. Jesus, ele estava indo para o paraíso. Ele não estava descendo da cruz. Então este homem, aleluia, ele escolheu permanecer em sua cruz, assim como Cristo fez. Ele seguiu os passos de Jesus. E ele estava indo para onde Jesus estava indo, que era para o céu. Nunca mais seria um malfeitor. Seria agora um filho de Deus. E o primeiro a entrar no reino. Uma nova identidade, um novo nome. Esse homem estava indo conhecer o nome que foi colocado naquela pedrinha. O nome dele, que eu não conheço e que você não conhece. Esse homem ali em poucos momentos. Naquele mesmo dia, ele estava conhecendo. Ele estava conhecendo. O que os pregadores modernos de hoje aconselhariam para este homem? Eu quero que você pense nisso, porque não tem como eu não pensar. O que nós falaríamos para ele hoje? Nós falaríamos, peça a Jesus para que ele te tire da cruz. Peça a ele um milagre agora. Peça agora a onipotente mão do Senhor, os milagres, os prodígios. Ele é poderoso para te tirar dessa cruz. É isso que nós falaríamos para aquele homem. Peça que ele te tire do lugar de sua conversão e te coloque no lugar de sua perdição, porque era isso que nós diríamos. Peça para que ele realize agora os desejos do seu coração. Descer da cruz, comer, beber, dar-se em casamento, se divertir, ganhar prosperidade. Ele é o Deus do impossível, não é isso? É isso que pregadores modernos falariam e continuam falando. Mas Jesus, ele tinha um outro caminho, uma outra escolha, que é o único caminho. Então, como nós podemos estar falando algo diferente disso? Ele falou morrendo para si mesmo, está encontrando a vida. E hoje mesmo estará no seu lugar comigo no paraíso. É simplesmente isso. Então, morra para si mesmo, mas receba a vida que eu te dou hoje. E aí nós temos duas escolhas. Nós vamos seguir o que nós estamos pregando hoje, ou nós vamos nos arrepender, achando que nós estamos indo para o céu, mas se nós só nos comprometemos a fazer a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas escolhas, a satisfação da nossa carne, para onde nós estamos indo. Este homem foi o primeiro. Seja o primeiro da sua casa, seja o primeiro da sua igreja, seja o primeiro a escutar este chamado, seja o primeiro a obedecer, ser o primeiro a confessá-lo como Senhor e Salvador. Não! Isso você já fez, isso eu já fiz, e tantos de nós já fizeram. O primeiro a negar a si mesmo, de verdade, o primeiro a tomar a sua cruz, de verdade, e o primeiro a segui-lo. Se ele está indo para a cruz e ele foi para a cruz, nós devemos ir também. Oh Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo o revele e que você morra hoje para a sua vontade, para o seu deleite, para o seu ego, para os seus planos e viva o céu, o plano, o propósito de Cristo. Não é um propósito de um homem, é o propósito de Cristo. Quem é Jesus Cristo? É dele que eu falo, é dele que eu me refiro. Morra hoje para si e viva hoje para ele. Não há outra forma. Em o nome de Jesus, entenda isso.
Não há outra forma, pois somente quem perder a sua vida por amor a Ele encontrá-la. E ela não estava fora da cruz, ou descendo da cruz, mas ela estava exatamente na cruz. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra acabou aqui. Receba essa palavra. Medite nessa palavra, porque essa palavra está escrita na tua Bíblia. Confronte-se a si mesmo e toma uma escolha hoje em nome de Jesus. Pai, eu te entrego essa palavra, Pai. Que o Senhor produza, Pai, ó Deus, aquilo, Pai, ó Deus, que é digno no teu reino, Pai. Ó Deus de frutos, Pai, ó Deus, do teu amor, Pai, por cada um de nós, Pai. Eu te entrego, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Jesus por isso. Deus o abençoe.